A paz, igreja, a paz, irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que estão aí conosco de uma forma remota. Um olá a todos aí, que vocês já estejam recebendo bastante aí a bênção de Deus através desse louvor que a gente teve aqui anteriormente. E queria agradecer a todos pela disposição de estarmos aí enganjados num só propósito aí, caminhando, ao alvo que é Jesus Cristo, amém? Como o Jeff falou, a gente vai começar a abrir uma nova série a partir de hoje. A gente vai falar sobre as 7 igrejas citadas no Apocalipse. Então, assim, nós vamos ter aí um desafio grande para nós que vamos estar aqui ministrando, porque vai exigir mais da gente. A gente vai ter que estudar mais, meditar mais, orar mais ao Senhor para que venha a ser revelada a vontade dEle. E essa série, ela vai se estender, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui, tá dando reflexo aqui, dia 1º/8, ou seja, até a primeira semana de agosto a gente vai estar falando sobre essa série. Então a gente vai falar sobre todas as igrejas, a gente vai explanar de uma por uma. Então queria aí que vocês aí pudessem acompanhar, estar conosco aí, presencialmente ou remotamente, para não perder um episódio, um ciclo dessa série que vai ser ministrado aqui, amém? Queria também trazer só um gancho. Jeff falou aqui a respeito do bazar, que foi realizado na Vila Dimas, e fiquei sabendo que tem uma fumacinha aí falando de repente de até ter um culto lá, público, lá no domingo, lá da ceia. Eu não sei como é que é isso, não sei como é que funciona, não sei se a administração libera para ter essas concentrações em área pública, mas e seria até bom, para agraciar os irmãos que se empenham tanto lá em estar lá de manhã cedo, se esforçam e ficam lá e de repente não conseguem estar aqui à noite, pelo cansaço. Porque realmente é cansativo. Você imagina você ficar aí 4, 5 horas aí em pé lá no sol, e creio que os envolvidos na grande maioria não é os jovenzinhos de 18 anos, 20 anos, então já tem uma certa rodagem já de vida, então o cansaço ainda é maior. Então, de repente, aí a gente, pensando nisso aí para um futuro, a gente talvez consiga alcançar essa comunidade de uma forma, além do bazar presencial da comunidade lá, de repente, num culto. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Como eu falei para os irmãos, nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, Falaremos um pouco aí, sobre um pouco de cada. E queria falar assim que o alvo específico, escrito por João, essas igrejas, não era uma carta pessoal, ela não era carta direcionada ao fulano, ao ciclano, mas ele era a toda a igreja. Então era uma carta que ela tinha o objetivo de alcançar a todos. E o alvo primário dessas cartas eram as 7 igrejas. A gente vê que elas estavam situadas na Ásia, que fala que a Ásia é menor. Queria ler com os irmãos aí um pouquinho. Vocês possam abrir aí Apocalipse no capítulo 1, versículo 9. Amém? Eu, João, o irmão e vós, companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos para o 11, que dizia: escreva em um livro que vês e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Éfeso, Mas a gente vê aqui que João, que é o autor do livro do Apocalipse, exilado na ilha de Patmos, lá ele teve uma revelação de Jesus, ressurreto, o Cristo, que era o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim. E a gente vê no versículo 11 aqui, ele escreve em um livro, Jesus fala, escreve um livro que vês e envia a essas igrejas. Ou seja, Jesus dá uma ordenança a João. Então João, ele começa a transcrever essas cartas, E essas cartas que seriam enviadas a essas igrejas, elas tinham um propósito. Essas cartas, elas não eram uma carta apenas ali de saudação, de falar, olá, a paz esteja com vocês. Mas ela tinha propósito nelas, e 3 propósitos que nós vamos falar hoje. Ela tinha um propósito de instrução, advertência e edificação da igreja.
Então a gente vê que ela foi endereçada, né, para aquela Ásia Menor. Elas estavam situadas ali geograficamente se a gente for colocar em extensão, se eu não me engano, pelo que eu li um pouco aqui, eu meditei sobre isso, você rodava em média 500 quilômetros, você conseguia alcançar as 7 igrejas. Então elas não estavam tão distantes uma das outras. Então quando a gente olha o nosso território nacional, a gente vê que daqui para Fortaleza dá 2.000 e tantos quilômetros, a gente olha para São Paulo já dá 1.000, a gente olha para Rio de Janeiro dá 1.000 e pouquinho. Então quando a gente olha, a gente vê que é tudo muito distante. Lá não, essas 7 igrejas que estavam situadas em cidades diferentes, mas elas percorriam todas elas numa distância em torno de 500 quilômetros. Isso mostra, né, que além dessa distância, cada igreja ela recebeu uma instrução diferente. Ela tinha um ponto de vista diferente, ela tinha palavras destinadas a cada uma delas. Isso nos mostra que as igrejas eram diferentes. Elas tinham forma de atuação diferente, ela desenvolvia de forma diferente. Então isso vai trazer para a gente essa direção já, porque as mensagens, as palavras dessas cartas eram diferentes para cada uma daquelas igrejas. E das 7 igrejas, né, 2 somente receberam só elogios, que foi a igreja de Esmirna e Filadélfia. 4 receberam elogios e críticas, Éfeso, Pérgamos, Tiatira e Sardes. E uma apenas recebeu crítica, que foi a igreja de Laodiceia, que eu acho que todos aqui já ouviram falar, porque ela é muito citada nas ministrações. Sempre quando está falando um tema ou algo do tipo, fala Laodiceia, que não é quente nem fria, que o Senhor rejeita, que vomita. Então a gente vê que o Senhor, a gente sempre vê ela sendo citada, né? Então a gente já conhece um pouco dela. Então a gente vê que só ela que recebeu a crítica principal, né? Ela não recebeu elogios, somente críticas. A gente vai chegar nela aí, eu não sei quem que vai falar sobre ela, mas a gente vai chegar ainda sobre ela. Lembrando, né, que todas estavam no mesmo tempo. Isso é interessante, porque essa carta foi destinada a 7, elas estavam todas no mesmo tempo, elas estavam todas no mesmo tempo cronológico e na mesma, vamos analisar aqui, no mesmo ano. Então, se a gente for olhar assim, num contexto geral, não tinha nada fora de falar, não, essa carta foi para essa igreja de 5 anos atrás, essa recebeu 10 anos. Não, elas estavam vivendo o mesmo tempo, a mesma informação, elas estavam vivendo a mesma direção. Interessante que, apesar, né, delas estar sempre alinhadas, a gente volta novamente a dizer, elas receberam cada uma informações diferentes. Isso é que é importante a gente frisar. Vamos falar um pouco de Éfeso, vamos falar um pouco da cidade de Éfeso, da cultura da cidade, do que eles viviam, do que eles faziam, e vamos falar também da igreja. Isso vai nos dar um contexto aqui do que a gente vai falar um pouco hoje. Éfeso era a maior cidade da Ásia. Naquele tempo, 60 anos mais ou menos depois de Cristo, já habitavam mais de 200.000 pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? 200.000 pessoas? Se eu não me engano, a população de Taguatinga, há uns anos atrás, dava 200.000 pessoas. Claro que depois que houve uma extensão aí de condomínio irregular que fez parte da área de Taguatinga, esse número aumentou um pouco. Mas é muita gente. Para a gente analisar para aquele tempo, então ela era muito populosa, era muito grande para aquele seu tempo. Ela era a mais importante das 7 igrejas. Por ser a maior, era também um centro comercial muito grande. Ela era uma grande metrópole. Então a gente começa a olhar e começa a imaginar a cidade de Éfeso. Então quando a gente olha aqui, hoje a gente fala metrópole grande, a gente pensa logo em São Paulo, né? Um grande centro comercial, uma cidade grande, com muitos bairros, um estado muito grande. Então a gente pensa sempre ali na capital em si, São Paulo. Como que ela fomenta aquelas regiões ali através do comércio e da indústria que ela tem. Lá existia o maior porto da Ásia. A gente sabe que essas exportações, grandes, né, exportações, principalmente naquela época, era feita através de navios. Então a gente tem hoje aqui, por falar em São Paulo, o Porto de Santos, que é um porto no qual é muito citado, muito falado na televisão. Sempre quando vai falar alguma coisa relativo a crimes, né, que fala contrabando, ou algo do tipo, produtos de importação, drogas, a gente vê sempre citando, a gente vê aqueles containers lá, a gente imagina o tamanho que aquilo ali é, o tanto de emprego que aquilo ali gera para a região. Então, Éfeso tinha o maior porto da Ásia. Olha o poder da cidade que ela tinha. Existia um grande fluxo de dinheiro e riqueza nessa cidade.
Devido a tudo isso que a gente falou, o capital ele girava, o recurso ele girava, pessoas poderosas ali existiam. Então, era uma cidade que ela tinha um recurso financeiro muito alto. Lá estavam as maiores inovações arquitetônicas. Ou seja, para aquela época, é como se a gente fosse imaginar que a construção de Brasília nos anos 60, Niemeyer vem para cá e faz esses projetos aí que todo mundo olhava e falava, nossa, como é que ele faz uma catedral dessa? Como que ele faz um palácio dessa forma? Nossa, o Congresso. Seria mais ou menos isso. Então era algo assim inovador, era algo de encher os olhos das pessoas. Então essas inovações arquitetônicas, elas chamavam a atenção. Lá tinha um teatro em Éfeso que tinha 24 mil lugares para as pessoas ficarem sentadas. Vocês têm ideia do que é isso? 24 mil? A gente vê estádio de futebol aqui no Brasil que fala que é 24 mil lugares. A gente tem estádio para 30 mil lugares. Lá um teatro era para 24 mil pessoas. Ou seja, era para muita gente. Lá tinha também o templo da deusa Diana, conhecida pela Artemis. Era uma deusa que tinha, a gente vai falar um pouquinho aqui, naquela comunidade local e na qual eles adoravam muito a ela. Tinha adoração do deus Eros, que era o deus da sensualidade. Havia escola de magias e bruxarias. Ou seja, era uma cidade assim, bem mística, vamos dizer. Existia adoração também à deusa dos Efésios. A Diana era conhecida como deusa dos Efésios. E eles achavam que ela era a deusa da fertilidade. Então eles criam tanto nessa deusa que eles faziam várias ofertas, né? Para que pudessem obter, né, uma gestação. Ali havia muitas pessoas inteligentes, porém tinha muita promiscuidade e materialismo no meio deles. E foi ali nesse meio, irmãos, de tudo que a gente falou até aqui, que nasceu a igreja de Éfeso. Ou seja, em meio a esses desafios, a gente vê como o desafio é grande você entrar numa cidade, numa metrópole, numa mega metrópole para a época, né? Como que é difícil você entrar para falar de um evangelho, para você anunciar um Cristo para essas pessoas. E ali nasceu a igreja de Éfeso. Pessoas se converteram ali, e ali se tornou o centro da fé cristã. Amém? O centro da fé cristã. Éfeso teve grandes homens de Deus em seu pastoreio. Aí eu estou falando da igreja. Teve Paulo, teve Áquila, Priscila, Apolo, o próprio apóstolo João, Timóteo. Então, vários apóstolos conhecidos na Bíblia passaram pela igreja de Éfeso e contribuíram bastante. Ali houve grande manifestação de doutrina e o amor de Deus no meio daquela comunidade. Em Atos 19:8 diz, né, que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, né? E aqui é só um período que ele passou, esses 3 meses. Paulo dedicou mais tempo em Éfeso do que qualquer outra igreja. Em Atos 20:31 nos fala, né? Portanto, vigiai, lembrando que durante 3 anos não deixei de admoestar, abençoando e curando vidas. Isso é Paulo dizendo. Ou seja, Paulo ficou um bom tempo nas idas e vindas dele, passando por Éfeso e cuidando da igreja. Sendo assim, né, um grande impacto ele foi sentido nessa cidade. Essa cidade ela passou por transformação. Essa cidade passou por uma mudança de cultura. Essa cidade ela sofreu um choque. Essa cidade ela sofreu um baque. Ela vinha corrompida, ela vinha cheia de pecado, ela vinha cheia de misticismo. E aí vem a igreja, se instala ali, vem trazendo o evangelho e essas coisas vão se quebrando. Essas coisas vão caindo, né? A gente até fala que ali houve um grande avivamento. Ela não era uma igreja lotada, mas ela era uma igreja que transformava através do evangelho. Isso é que nós cremos. Ela não era uma igreja que vinha multidões. Ela não era uma igreja que estava preocupada em lotar os templos, mas ela queria transformar aquela cidade através do evangelho, porque aquela causa ali era a causa do Senhor. E a gente via a importância da igreja estar situada ali.
Em Atos 19, no 19 e 20, vai falar para a gente o seguinte: agora, ali também, muitos que haviam praticado magias, ocultismo, queimaram seus livros diante de todos os que estavam ali presentes. Calculados seus preços, chegaram a 50 mil moedas de prata. Irmãos, quando a Bíblia cita para a gente questão de valores, é porque ela quer dar uma ênfase àquilo ali, da importância que aquilo ali tinha, da transformação que aquela ação ali teve, do impacto visual que tinha aquela ação. Então eles queimaram todos os seus livros de magia. E a gente vê que essa transformação, né, do avivamento, ela continua. Diz que houve um grande alvoroço na cidade. Vocês vão imaginando essas transformações acontecendo, culturas sendo mudadas, misticismo caindo, as pessoas mudando, as pessoas se convertendo ao Senhor. E aí tinha um ourives chamado Demétrio, que confeccionava aquelas miniaturazinhas, como se fosse aqueles pingentezinhos, né? Daquela deusa Diana que tinha lá. E aí o que acontecia? Ele tinha grandes lucros com isso, porque por ser uma cidade grande, uma metrópole, onde várias pessoas passavam ali, então as pessoas sempre, quando iam na cidade, compravam aquela lembrancinha, fora aqueles que o qual cultuava também a deusa que tinha lá na época, a deusa Diana. Então eles obtinham muitos lucros, eles tinham muito recursos agariados em cima dessa forma de trabalho que eles tinham. E aí o que aconteceu? Ele pegou, começou a sentir, né, que o povo se convertendo ao evangelho, os lucros dele começou a diminuir bastante. E aí eles ficaram preocupados, juntou um povo, né, e falou que um tal de Paulo estava descaminhando o povo. Olha só, irmão. Diz que o tal de Paulo estava descaminhando o povo, porque ele sentiu no bolso que ele estava tendo prejuízo, e aí juntou um povo numa assembleia e falou: ó, Paulo está descaminhando o povo aí. Tem um tal de Paulo aí que está trazendo aí um negócio aí, mudando o povo, mudando o pensamento. E aí não falava, né, que ele estava tomando prejuízo, mas o objetivo principal era apontar e acusar Paulo. E aí dizia, né, que ele vinha descaminhando o povo, e nisso tanto judeu quanto gregos ouviram do Senhor. Então a gente via como Paulo também era ousado. A gente vê que Paulo também, de vez em quando, ele era preso, de vez em quando ele saía correndo, mas de vez em quando ele ficava, tomava o supapo, e a gente via o desafio dos irmãos. E nisso a igreja de Éfeso estava sendo construída, né? Estava tendo aqui a sua estabilidade ali durante esse período. E Éfeso, meus irmãos, já tinha recebido uma carta anteriormente, em tempo diferente, que é uma carta de Paulo aos Efésios. A gente já leu isso bastante aqui na Bíblia. É uma carta doutrinária, né, com ensinos espirituais, orientando, né, o cristão com relação à graça e às guerras espirituais. A gente vê muito Efésios 6. Então a gente vê essas orientações, a gente via que os Efésios eles já tinham recebido uma carta anteriormente, antes dessa carta de João aqui do Apocalipse. E uma nova geração ela surgiu nessa igreja. Se a gente for analisar em tempos cronológicos, eu fui dar uma pesquisada, dá mais ou menos aí 30 anos depois desse início da igreja aqui que a gente estava falando, passado 30 anos, que eu acho que foi em torno de 90 anos depois de Cristo, né? Essa nova geração estava ali na igreja de Éfeso. Foi quando mais ou menos Paulo teve essa revelação de Jesus para enviar uma carta a 7 igrejas. E nesse período aí, dessa nova geração, a gente crê que muitas coisas foram mudadas ou transformadas durante esse tempo. E é onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Queria que os irmãos abrissem aí o texto aí que está em Apocalipse, no capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 e 7. Está claro até aqui ou vocês têm alguma dúvida? Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita
e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixei desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Revelação maravilhosa, né? A gente vê aqui como Cristo é maravilhoso. A gente vai ler um pouquinho aqui, a gente vai ver, né? Que... Só puxar aqui. A gente vê no verso 1 aqui, né? O anjo da igreja. Estudiosos acreditam que sejam os pastores locais ali que estavam recebendo essa carta. E a gente vê Jesus, né? Que fala que as 7 estrelas com 7 candelabros. Então a gente vê que Jesus diz... Ele diz que anda, né, no meio das 7 igrejas. Ou seja, ele conhece bem cada igreja que ali estava. Interessante que Jesus estava no meio das 7 igrejas, ele andava, ele conhecia a intimidade, ele sabia tudo o que acontecia naquela igreja, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. E logo depois, ele já vem trazendo um elogio, né? Cristo vem dizendo, conheço a vida de vocês, conheço as suas obras. Olha que maravilha. Jesus tinha reconhecido as obras daquela igreja. Ela era uma igreja produtiva, ela era uma igreja ativa, ela era uma igreja que realizava coisas. Ela era uma igreja funcional, ela não era uma igreja que estava parada. As coisas aconteciam. Jesus fala, conheça seu trabalho, vocês são ativos, dinâmicos, vocês têm prazer em servir. Então era a igreja que tinha prazer em servir a Cristo. Olha que maravilha, olha que igreja boa. A carta diz, conheça a sua perseverança em meio às adversidades daquele tempo, né? As perseguições que ali existiam, perseguições políticas dos romanos, perseguições religiosas dos judeus, perseguições culturais dos pagãos. Então era a igreja que perseverava. Os desafios eram grandes. Imagina quanto desafio que tinha essa igreja. E o Senhor Jesus aqui dando as qualidades. Ó, vocês estão joinha, vou dar até um V aqui, ó, visto, aprovado. Vocês estão bem aqui em tudo. E aí ele vem, né? Logo depois, eu conheço a sua intolerância aos homens maus. Aqui não diz, né, que ele não suportava quem não era crente. Não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo dos falsos crentes, os falsos mestres que entravam sorrateiramente no meio deles, para corromper a fé dos irmãos mais fracos, menos favorecidos, intelectualmente e espiritualmente. Ou seja, a gente via que existia isso também no meio da igreja naquela época. Só que eles já tesouravam. E aí Jesus está falando, eu vejo como vocês estão bem, ó, fazendo eles se desviarem da fé cristã. Ou seja, eram pessoas, os maus, né, os falsos, que vinham para desviar as pessoas do caminho.
Não toleravam os que entravam e começavam a semear outro evangelho dentro da igreja. Olha que igreja top, irmãos. Não tolerava. Com relação à doutrina, né, cuidava para que aqueles que se declaravam apóstolos eram colocados à prova. Muitos queriam só os títulos. Hoje, né, a gente vê muito profetas, pastores. O que eles ouviam passava por um crivo, por uma análise à luz da palavra. O texto fala que ela era uma igreja polida. Era uma igreja que rejeitava a heresia. Olha que maravilha. Com relação à palavra aqui, ó, está peneirado. Os falsos crentes que entravam, os falsos mestres, todo mundo que estava ali só para querer semear contenda, confusão, eles já tiravam logo, já peneirava logo. O joio do trigo já era feito ali na hora. E aí a gente vê, né, sua fidelidade persistente. Eles não só perseveraram nos sofrimentos, mas na fidelidade ao Senhor. Que maravilha, irmãos. Mesmo com perseguições, eles não perderam a fé. Eles não foram abalados, eles perseveraram com coragem. Olha o exemplo da igreja de Éfeso. Eles tinham rejeição, ódio pelos nicolaítas. Era considerada, segundo alguns estudiosos, como uma seita. Cristo também odiava. E o nicolaítas em grego, né, nikal quer dizer conquistar, dominar. E naos é o povo, né, ou seja, dominar os povos. Nicolaítas, eles vinham com ensino para querer dominar as pessoas, dominar os povos, tirar eles da direção do evangelho. Então eles tinham esse desafio aqui também dentro da igreja. Então a gente vê que é uma igreja que tinha muitos pontos positivos. Jesus ele estava através dessa carta aqui de João falando, vocês estão bem, mas a gente via que os desafios eram grandes também. Não eram poucos, eram muitos. E os nicolaítas sempre chegando com aquela heresia no meio do povo, né? Era uma heresia que usa meia-verdade para desviar a fé daqueles que estavam convertidos. Isso chamou muita atenção quando eu estava lendo o texto, meia-verdade. Isso nos ensina para cada vez mais a gente estar estudando a palavra do Senhor e meditando e conhecendo ela. E isso, eles lutavam dentro da própria igreja. Quando você ia perceber, estava o nicolaíta lá. Então, os desafios dele eram tanto dentro da igreja quanto fora. Fora cultural e dentro da igreja com relação ao evangelho ali que estava sendo semeado. Então, eu fiquei imaginando, eu falei, rapaz, essa igreja ela teve um trabalhinho. Esses camaradas ali sofreram. Porque, às vezes, a gente olha os nossos problemas, né? A gente não consegue botar uma lupa para conseguir ver tão distante. Então a gente olha os problemas, às vezes não macro, mas micro que está próximo, e a gente não vê ele dessa dimensão, nessa proporção. Mas isso nos traz para uma reflexão, para que a gente possa ter essa sensibilidade do Espírito Santo, para que a gente possa começar a ver essas coisas micros, né, para não se tornarem macro. E enfim, né, quantos elogios, tudo isso agradava, né, ao Senhor Jesus. Daí você pergunta pra gente, mas com tantos elogios, Leandro, com tanta coisa, essa igreja é muito top, então vamos parar por aqui que está resolvido. A igreja está redonda, uma igreja dessa aqui funcionando aqui, ia estar plena. Mas aí, meus irmãos, ela não está top não. Apesar dela ser uma igreja zelosa, ter uma doutrina firme e inabalável, cortar reto nos ensinos, perseverar. Mas algo era fundamental para essa igreja e estava faltando.
Em Apocalipse aqui 2,4 fala, né? Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Mas tinha tanta coisa boa. Só o primeiro amor? O amor a gente vai conquistando. Não, mas isso era muito grave. Tão grave que Jesus falou com João para ele entregar carta a essa igreja. Que, ou seja, em meio a tudo isso, sem o amor, não ia fluir. A gente vai ver algo mais à frente aqui que vai trazer uma clareza em nosso entendimento. Jesus diz, né? Deixastes o teu primeiro amor. Ou seja, vocês perderam o primeiro amor. Observe que não foi algo que saiu, né? Assim, involuntariamente daquele povo. Não foi algo que foi tirado. Não foi algo que foi arrancado. Não foi algo que eles perderam sem eles perceber. Mas não. Foi algo que eles abriram mão. Eles deixaram acontecer no meio deles. Ou seja, eles permitiram esse amor ir embora. O crente, a gente sempre fala, o crente ele não cai de uma vez, ele vai caindo aos poucos. Ele vai capengando, ele vai caindo, ele está vendo que ele está caindo, ele continua. E aqui é mais ou menos a mesma história, ele está cobrando dela o quê? Algo que eles tinham e deixou perder. Vocês tinham na mão. Vocês começaram, quando vocês começaram a igreja, vocês tinham tudo isso. Ou seja, não foi algo que vocês nunca tiveram, não é algo novo que eu estou aqui para ensinar para vocês, mas algo que vocês já tinham. E vocês permitiram. E se perder, vocês permitiram ir-se embora, vocês deixaram se perder. E Éfeso já tinha amado um dia, eles sabiam o que era amor. Paulo, quando escreveu a igreja, né, anos atrás, ele já falava da importância do amor. Vamos ler um pouquinho? Você não precisa abrir a Bíblia não, que eu vou só estar meditando aqui com vocês, aqui recitando aqui. Efésios 3,17. Assim habite Cristo em vossos corações, estando arraigados e alicerçados em amor. Efésios 4,2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-os uns aos outros em amor. Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Efésios 5,2. E andai em amor, como Cristo que também vos amou e se entregou por vós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Está vendo, irmãos? Isso tudo aqui eram recomendações que os Efésios já tinham recebido anos atrás. Eles já conheciam, eles sabiam, eles viveram, eles sabiam o que era amar. Eles sabiam o que era o amor. E isso foi se perdendo com o tempo. E eles foram permitindo isso acontecer. Está vendo que não é só a questão do zelo, não é só a questão do cuidado, não é só estar pronto para servir. Ah, não, mas nós éramos uma igreja zelosa, a gente cuidava, a gente dava um jeito ali, a gente não permitia as heresias, os falsos profetas, a gente não permitia entrar, a gente estava sempre pronto para servir. Era a igreja quando falava, cadê essa? Eis-me aqui, então está ali sempre ativa, disposta. Era a igreja produtiva que fazia, desenvolvia, desenrolava tudo. Era a igreja que falava que eis-me aqui, Senhor, minhas obras realizadas. Eles tinham tudo isso. Mas não era só isso. Eles perderam o principal. Todas as outras coisas eram importantes e necessárias, tanto que Jesus fala, vocês estão aprovados. Mas sem isso aqui não vai não. Como caminhar, né, sem amar o irmão? Como caminhar sem amar a obra de Deus? Não tem como.
Gente, para caminhar, a gente precisa amar o irmão, a gente precisa amar a obra de Deus. O amor, ele vem antes de todas as coisas. A gente pode andar junto com o irmão, mas se a gente não amar, a gente pode fazer obra, mas se a gente não amar primeiro, as obras é em vão. A gente corre o risco da nossa caminhada acontecer como aconteceu na igreja de Éfeso. A gente entra no automático, a gente fala, né? Tudo vai se tornando automático, funcional, e a gente vai desenvolvendo coisas e realizando coisas e fazendo coisas. E as coisas vão acontecendo. E sem a gente dar conta, a gente perde o principal, que é o amor. Que tinha que ser o primeiro, a primícia, o primeiro amor. E a gente vai fazendo coisas. E a gente caminha longos anos fazendo coisas. E a gente tem que orar ao Senhor, para o Senhor trazer esse discernimento e sabedoria em cada um de nós. Se nessa caminhada nossa cristã, a gente só está fazendo coisa. Ou às vezes nem fazendo coisa. Pode ser que a gente não está nem fazendo ainda. Pode ser que a gente só está andando junto. Mas se a gente estiver andando junto, se a gente estiver realizando obras, uma igreja que persevera, uma igreja eis-me aqui, uma igreja produtiva, trazendo tudo aquilo que a igreja de Éfeso trazia, e mesmo assim a gente estiver sem o amor, a gente tem que buscar de volta, resgatar. Amém? Em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Oh, maravilha! Amar. Eu vejo muito assim, né? Com relação à igreja, com relação ao crivo, né? A gente tenta imaginar na época, né, como que era essa rejeição, né, dos nicolaítas, como que era a rejeição dos falsos mestres, né? E a gente fica pensando, fala, será que às vezes chegava alguém que se expressava mal, já tomava logo a tesourada? Não conseguia nem se argumentar? Porque para ser assim, como diz, fala, igreja reta, que corta reto, o regime lá era duro. E a gente vê o texto aqui falando para a gente tratar, né, o irmão com amor um para com os outros. Em 1 Coríntios 13, né, vai nos falar, ainda que eu fale a língua dos anjos sem amor, nada rola. Você pode, meu irmão, profetizar, você pode falar em línguas, você pode andar sobre o fogo, você pode estar derramado no óleo, você pode estar do jeito que for. Sem amor, não vai rolar. O texto aqui em Coríntios fala, né? Você pode pegar, dar tudo aos pobres, você pode fazer tudo. Você pode imaginar o que você pode fazer palpável e fazer. Sem amor não vai rolar. Sem amor em vão. E um texto interessante que começou a abrir assim a visão com relação à igreja de Éfeso. Estava meditando em 1 João 4,19, que diz o seguinte: nos amou, porque nós, na verdade é o seguinte, o texto diz o seguinte: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Estamos falando de quem? De Cristo. Então, quando a gente fala voltar ao primeiro amor, né? A gente remete a esse texto. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cristo nos amou de tal maneira que ele deu as vidas dele por nós, mesmo nós não merecendo. Então, quando a gente entende, né, que a gente vive embaixo dessa dimensão deste amor, o nosso amor se torna em uma ação. Aí muda. A gente vira a chave. Então a chave está aqui.
quando a gente entende que nós vivemos da dimensão desse amor, de um Cristo que morreu por nós, mesmo sem merecer, o nosso amor se torna em uma ação. Agora a gente está agindo, realizando, fazendo o que a gente entendeu. Então a gente nunca pode perder isso aqui. Porque nós não merecíamos. Então a nossa relação daqui para frente com os nossos irmãos, onde a gente passar, vai ser aqui, seria de Cristo. Opa, aí já muda. Mas é verdade, irmãos. A gente tem que ser Cristo aqui. Senão as nossas obras vão ser apenas obras. Vão ser só coisas a ser realizadas para as pessoas. Se você está alimentando aquele necessitado, amém. Você está só matando a fome do irmão, meu querido. Está tudo certo. Se você está fazendo obras com roupa, amém. Você está vestindo o irmão. Está tudo certo. Ele não vai ficar sem casaco. Não importa o que você realize. Sem amor, para Deus, não vai fluir. Essa é a nossa meditação para hoje. Que a gente venha internalizar essas palavras, colocar no nosso HD, nossa mente, processar e descer para o coração. Para que a gente venha ter uma caminhada diferente. Ela é uma igreja que ela não fazia algo, né? Na verdade é o seguinte, a gente não faz algo para alcançar um resultado. Quando fala em primeiro amor, a gente também pensa muito nisso. Eu não faço algo para alcançar um resultado, mas porque a graça do Senhor já foi revelada sobre nossas vidas, porque a gente faz. Então eu não coloco um Deus no fim, eu não coloco um Cristo no fim, mas eu coloco um Cristo que nos resgatou e através do seu resgate, da sua graça, agora nos conduz para fazer, para realizar. Isso muda todo o contexto. Então a gente tem que ter isso bem arraigado em nosso coração. A gente não faz para alcançar um Cristo no fim, mas um Cristo que nos resgatou e nos caminha no processo. É um Cristo que caminha conosco. Ou seja, dependemos deles em todas as esferas. Em tudo que a gente for empreender, as nossas mãos, tudo que a gente for realizar, tudo que a gente for executar, todas as obras, tudo aquilo que a gente quiser realizar, perseverar, produzir, por mais que eu seja bom, profissional naquilo, se eu não colocar Deus primeiro, se eu não entender que Cristo é que permitiu, eu estou fora do processo. As coisas vão acontecer, as coisas vão ser realizadas. Mas eu tenho que ter isso arraigado no meu coração. Que tudo isso só vai ter valor, um aroma agradável para o Senhor se Ele tiver primeiro. Vocês creem? Diga amém. Amém. Spurgeon, nos diz o seguinte: no planeta não existe luz a não ser aquela que vem do sol. E no coração não existe amor verdadeiro por Jesus a não ser aquele que vem do próprio Jesus. Que maravilha! Não existe amor verdadeiro por Jesus a não ser aquele que vem do próprio Jesus Cristo, Cristo ressurreto. Ou seja, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Amamos porque Ele nos amou primeiro. No versículo 5, irmãos, de Apocalipse, vai nos falar o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes. Então a gente precisa, irmãos, trazer à memória aquilo que nos fez perder a esperança também. A gente fala trazer aquilo que nos traz esperança, Mas aquilo que nos fez perder. Aonde foi que na nossa caminhada a gente perdeu esse primeiro amor? Foi uma frustração? Foi decepção? Foi uma autorrealização pessoal que me fez perder esse primeiro amor? Foi um conhecimento demais científico que entrou na minha mente e faz com que hoje eu creio que eu desenvolvo e faço tudo sozinho, sem a dependência do Senhor? Traz à memória aquilo que lá atrás você se perdeu. Faz uma análise. Busca. Fala, Senhor, revela para mim. Mostra. Senhor, fala conosco.
O Senhor fala conosco através da oração, fala através da palavra, fala através de sonhos. E se você não ouvir disso tudo, Ele vai usar profeta para falar com você também. Então ora a Deus, pede para Ele trazer a memória. Quando lembramos, vier essa memória, a gente lembrar, o que a gente vai fazer? Arrepender. O texto está falando, arrependa-vos. Então devemos nos arrepender. E ao mesmo tempo permitir uma mudança de dentro para fora e voltar ao que era antes e realizar as primeiras obras. Amém? Permitir uma mudança de dentro para fora. Isso é gerado. Isso é um amor que é plantado. Eu sempre ouvi muito falar da obra redentora de Cristo, da obra redentora de Cristo. Você tem que entender, você tem que internalizar, você tem que viver isso, que a partir do momento que você entende isso, dá todo sentido para a vida cristã. Por isso nós devemos lembrar, fomos alcançados e merecidos, recebemos graça, fomos salvos pelo Senhor, Ele nos resgatou. Se a gente tem isso arraigado em nosso coração, gravado, todas as ações que a gente executa, tudo aquilo que a gente realiza, a gente está usando o Senhor como primícia, como primeiro, voltando ao primeiro amor, não somente realizando obras. Amém? E ele continua, Agora a gente entra na parte da promessa, no versículo 7 do mesmo capítulo 2, ele fala o seguinte: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Aqui não é a árvore do conhecimento do mal, não, que Adão e Eva foi lá e comeu, não. É a árvore da vida. Árvore da vida. Tomam posse dessa palavra, meus irmãos. Aqui é Jesus falando conosco. Darei o direito de comer da árvore da vida. É uma promessa para aqueles que vencerem. E aí eu pergunto, será que a gente está caminhando na direção certa? Será que a gente está sendo conduzidos da forma certa? Será que nossa mente está nos levando da forma certa para que a gente venha ser um desses vencedores? Será que nós queremos reinar com o Senhor? Eu quero, vocês querem? Amém. Esse é o nosso objetivo. Então que a gente venha pegar esse ensino de hoje, de uma carta enviada à igreja de Éfeso, e a gente venha extrair tanto aquilo que eles produziam das ações boas, se a gente não materializa ainda, que a gente venha buscar materializar. Mas se a gente não tiver amor, primeiro a gente nem materializa. Vamos entender, internalizar e ter isso na essência do cristão, de caminhar com esse primeiro amor do Senhor arraigado nos nossos corações, amém? Aí sim, nós vamos materializar todas as coisas, nós vamos realizar tudo. Tudo aquilo que Essa fazia aqui, que ganhou um joinha aqui, que estava aprovado, a gente vai realizar. E se a gente realiza, a mente continua, mas antes a gente tem que ter convicção desse amor do Senhor, amém? Vamos orar? Ó Pai, obrigado, Senhor, porque sua misericórdia, Pai, é grande com a nossa vida, Pai, mas sua graça é transbordante, Senhor. O Senhor fala conosco, Pai, todos os dias. O Senhor fala conosco, Pai, através da sua palavra, oração, Pai. Mas nós te clamamos, Pai, essa noite, para o Senhor revelar, Pai. Aonde foi, Pai, nessa caminhada, Pai, que a gente se perdeu? Aonde foi, Pai, que a gente perdeu essa esperança? Aonde foi que a gente deixou esse primeiro amor, Pai? Nós entendemos, Pai, que esse primeiro amor não é o primeiro amor da conversão, não, Pai. Não é da paixão de conhecer o Senhor, mas é de ter convicção, gravada em nosso coração, de que o Senhor morreu naquela cruz, Pai, por nós mesmos, nós não merecendo.
Isso, Pai, faz com que agora nós não realizamos algo para alcançar o Senhor no fim, mas é porque sua graça já está transbordante em nossa vida agora. E mesmo não merecendo, essa graça nos transborda. E a gente passa, Pai, a realizar as coisas, Pai. As obras, os projetos, se tornar igreja ativa, Pai. Mas tendo o Senhor como primícia em nosso coração, Pai. Onde as nossas realizações, Pai, nossos projetos, nada vem ser idealizado de nós mesmos, Pai. Mas que a gente venha buscar, Pai, do Senhor a resposta. Que o Senhor venha nos dar, Pai, a direção. Que nós venhamos ser aqui, Pai, apenas instrumentos do Senhor, Pai. Permitindo ser usados pelo Senhor, onde, aonde e quando o Senhor quiser, Pai. Sem contestar, Pai. Nos ensina, Pai, nos leva a essa maturidade, Pai. De podermos, Pai, alcançar a árvore da vida, Senhor. De reinar com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.